se vai ser efetivado. Então a gente vê assim, o que melhorou daqui para cá. O desempenho da exportação e da importação teve um impacto positivo nessa confiança que a gente fala. Confiança é o sentimento que o investidor tem, confiança no mercado, confiança no crescimento econômico, ainda que seja pequeno, ele já começou a demonstrar que existe sim uma fagulha de esperança, especialmente às vésperas de eleição. A gente está vendo o país ali, não mais dividido, mas muito mais caminhando para a direita conservadora, apesar dos indícios contrários no sistema de comunicação, que não são críveis, obviamente, há muito tempo. E os nossos olhos caíram, as escamas dos nossos olhos, e nós começamos a enxergar as coisas com mais clareza, politicamente falando, empresarialmente falando, economicamente falando, socialmente falando, na nossa mentalidade. Depois da era Bolsonaro, tudo mudou. Foi quando realmente rasgou-se o véu e os brasileiros passaram a ter preocupação diária, se envolver com política sim, porque se eu não me envolvo com a política do meu país, eu não estou preocupado com o resultado da minha empresa. Então, às vésperas da eleição, o que é que a gente quer? A gente quer um país mais consciente, a gente quer pessoas que realmente estejam engajadas nessa luta de liberdade. Liberdade não só de expressão, liberdade do que eu posso fazer, liberdade do que eu posso imaginar para a minha empresa como futuro, liberdade de livre comércio, liberdade de inovar. E com os impostos que nós temos, eu fico com muito pouca liberdade. Então a liberdade ela é um nome muito vasto. Quando a gente pergunta para uma pessoa o que é liberdade, ela pode oscilar nos detalhes do que é liberdade para uma pessoa, do que é liberdade para outra. A sua empresa tem liberdade? A sua empresa tem liberdade na sua gestão? A sua empresa consegue ver o futuro com clareza? Quando você pega para fazer uma análise de mercado mundial hoje, dia 4 de outubro de 2024, olha que data, em 4 de 10 de 2024, o que tem para fazer de previsão até o final do ano? Reveja todo o teu CRM, né, as propostas, quais foram feitas, quais fecharam, por que fecharam, quais não fecharam, por que não fecharam. Veja o nível de inovação de 0 a 10 na tua empresa, o que ele está chamando para você colocar itens inovadores. Apesar de ser uma sexta-feira de revisão geral, a gente tem que entender que existem muitos pontos a serem ponderados. A indústria de carbono, a indústria da sustentabilidade, melhor dizendo, ela tem, eles chamam de green bonds, né? Então, são os títulos verdes para investimento. As empresas continuam muito interessadas em aderir a projetos de sustentabilidade, o famoso ESG. Independente do ESG ser uma vertente da agenda de 2040, de 2030, nós estamos muito à frente, nós cristãos empreendedores estamos numa agenda de 2040 e fazendo a nossa parte. O que nós cristãos empreendedores estamos fazendo sobre a agenda de 2040, não de 2030? Nós estamos nos organizando e eu convido você para começar um curso dia 8 de outubro, terça-feira, virtual, 7 horas da noite aqui em São Paulo, mesmo horário de Brasília. E você pode conversar com a gente sobre vários temas que vão ser abordados durante 8 semanas do cristão empreendedor. Quais são os resultados que nós estamos obtendo mundo afora e como que nós vamos organizar para a gente conseguir fazer uma temática mais relevante para a sua empresa e para o seu entorno, para o seu microambiente e para o seu macroambiente. Veja que um depende do outro, então eu preciso ter sinergia entre todos os setores, o macro e o micro, porque a realidade acontece aqui na mesa do trabalho e a gente vê que a gente tem que convidar mais pessoas para participarem conosco nessa busca de melhoria, na busca de ter uma ética cristã, na busca de ter pensamentos elevados do reino, sair do imediatismo, aquelas projeções de longo prazo, o que precisa de recursos para que elas de fato aconteçam. Então a gente tem que ver realmente o que é melhor para a gente conseguir efetivar aqui no nosso dia a dia, tá bom? Então esse geralzão aí de sexta-feira é um wrap-up, né? Pega assim, vê tudo que aconteceu de bom, de maravilhoso essa semana, faz uma análise da sua semana,
sabe? Aquela análise em 7 dias, pouca gente trabalha no sábado. Tem gente que prefere não trabalhar no sábado, muito dono de negócio, e sábado à tarde vai pro computador e dá uma arrumada no planejamento da semana toda. É uma boa, porque você consegue fazer uma avaliação da semana que passou, reajusta alguns itens e programa melhor a sua semana que vai ser daí para frente. Então, eu vou ficar online aqui trabalhando com você mais um pouquinho, e quem aparecer pode fazer as perguntas e tirar as dúvidas também. Olha, uma ponderação para essa sexta-feira, as pesquisas mostram que mais de 62% dos CEOs da empresa identificaram uma resistência interna na equipe para a adoção da inteligência artificial. Pessoas mal informadas do que a inteligência artificial vai trazer de bom para a gente, eles ficam obviamente receosos do que isso vai dar de bom resultado e até que ponto que é bom. Como não está regulamentado, existe ainda o uso discriminado. Já se sabe notícias de muita coisa que já foi reduzida, porque a IA está fazendo muito do serviço de muitas pessoas, mas não precisa ter o medo. A pior coisa é a gente viver com medo, e a melhor arma contra o medo é a informação. Então, em vez de ficar com medo, que tal a gente parar e se informar? O que a IA pode trazer de bom para a minha empresa? O que eu posso adotar de IA na minha empresa? Então, é interessante analisar caso a caso. Cada negócio tem uma característica, apesar de ser ramificação, indústria, comércio e serviço. Comércio, o que ela tem de bom? O que eu posso utilizar nesse comércio? E o serviço, a característica do meu serviço, o que eu posso utilizar de bom da inteligência artificial no meu serviço. Eu faço uso diário da IA e tem me ajudado bastante, avança bastante, porque a IA nunca vai acompanhar o meu cérebro, apesar de ela ter milhões de informação. Eu entendo que a IA e outras ferramentas são meus servos para ajudar e dar agilidade no meu trabalho. Então eu uso essa informação aqui para fazer crescer bastante da minha produção. Isso não significa de modo algum que a IA vai fazer o que eu faço, não vai. Se você tem um nível bem mediano de entrega, ela vai fazer, obviamente, alguns quesitos bem básicos. Mas se você tem um nível de entrega elevado, régua alta, a IA não vai te substituir nunca, porque ninguém é igual a você. Você, ser humano, é uma pessoa única, é uma pessoa que tem características especiais e próprias, e só você sabe fazer o que a gente chama de excelência. Então a IA não chega à excelência, ela não sabe tudo. Quem sabe tudo é o Todo-Poderoso Deus. Agora, Deus Todo-Poderoso permitiu que nós tivéssemos esses servos hoje, na atualidade, para nos ajudar. E é maravilhoso a gente poder contar com essa facilitação. Então, se a gente consegue ter um tempinho para estudar, para ler, para se informar, para buscar informação, ter um filtro do que é verdade dessa máquina que nos ajuda, então ela acaba sim sendo minha grande auxiliar. Não me ameaça em absolutamente nada. Então vamos ver o que a gente tem para os próximos dias, meses e anos. E lembre-se, nós estamos numa velocidade tão acelerada que um dia parece como 1000 anos mesmo. O avanço que nós temos em um dia é como de um ano. É maravilhoso avançar com Deus. É maravilhoso avançar com Deus. É maravilhoso avançar com Deus todo dia. Então, quando a gente vem para a mesa de trabalho, a gente vê o quanto que a gente já aprendeu. Agora, de tudo que foi aprendido, quanto que foi aplicado. Se eu não tiver aplicabilidade para adquirir sabedoria, sabedoria prática. Pega essa toda teoria, eu faço, aí eu adquiro sabedoria. E se adquirir sabedoria, eu evito futuros erros e ainda avanço rumo ao local onde eu de fato tenho que estar. Então é muito maravilhoso a gente ter tranquilidade em Deus de onde eu vim, quando a gente faz uma boa análise do passado, onde eu estou, com todas essas ferramentas e recursos que me cercam hoje e para onde eu vou. Então eu vou ter que